Esse debate ele tem basicamente três grandes objetivos. Um primeiro objetivo é discutir o papel da mídia na atualidade. O segundo grande objetivo é que nesse processo de pressão foi constituído, nesse processo de reflexão e pressão foi constituído, no finalzinho de fevereiro, início de março, a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e pelo Direito à Comunicação com a participação da sociedade. O terceiro objetivo dessa iniciativa hoje é o lançamento do livro do jornalista, professor, deputado Emiliano José, que fez um livro, a tese dele, que se transformou agora em um livro, saiu no final do ano passado pela Universidade Federal da Bahia, que é o livro Jornalismo de Campanha. Então, esse é o nosso terceiro grande objetivo. De cara, é preciso dizer, nós temos discutido isso muito já em Brasília e nos nossos estados, não é uma luta tão fácil. Esta a que nós estamos enfrentando há muito tempo, e não será, isso não é para desespero, nem para nenhum catastrofismo, e não será uma luta fácil agora que nós vamos enfrentar, porque nós vamos enfrentar interesses muito poderosos e uma situação, nós poderíamos dizer, de uma certa, não sei nem se é certa, de muita consolidação de um modo de fazer mídia no Brasil, embora bastante erodida, o Brizola Neto acabava de me dizer aqui, é minha opinião também, bastante erodida pela presença da internet, né, e do mundo blogueiro, vamos chamar assim, mas não só do mundo blogueiro organizado, mas dos milhões de brasileiros, jovens talvez de maneira mais especial ainda, que hoje já subverteram muito do que a gente chama de produção de conteúdo. Apareceu ou se destacou uma militância com a qual muitos de nós podemos não estar acostumados, porque às vezes nós ouvimos nos nossos partidos, né, no PT, no PDT, no PCdoB, no PSB, algumas lamentações do gênero: mas não tem mais militância, as pessoas não se mobilizam mais e tal. Eu digo, há um engano. A juventude antigamente ia para a rua. Eu digo, há um engano. Há uma mudança fundamental, quase civilizatória, hoje, e nós estamos discutindo aqui, no ambiente em que essa mudança se dá no território da mídia. Acreditar que a militância é só aquela, vamos chamar assim, né, presencial, hoje é um equívoco. A militância que se mobilizou na campanha da Dilma foi multiplicada por milhares de vezes qualquer militância que a gente pensasse da rua. O meu filho é um militante, ele não é um militante presencial, que vive aqui nas reuniões do PT e tal, essas coisas não, mas é um extraordinário militante lá nas redes. Ele dizia: meu pai, logo no primeiro turno, meu pai está errado, vocês não estão enfrentando direito, olhe lá como eles estão fazendo, e era verdade. O Brizola Neto também dizia isso, né? Nós estamos num outro momento, mas não nos enganemos que há uma mídia hegemônica ainda forte, poderosa, que tem voz. Nós podemos dizer assim, mas eles perderam, se nós quisermos pegar na luta política especificamente, eles perderam a primeira, a segunda, a terceira eleição, porque a mídia foi derrotada, a mídia hegemônica foi derrotada nas últimas eleições. É só a gente pegar os diversos exemplos, né, de como ela, que posições ela tomou, e nisso nós temos que fazer um elogio, que é o elogio da coerência da mídia. A mídia não perdeu sua coerência desde, se nós quisermos, desde o suicídio de Getúlio. Ela não perdeu o seu rumo. Com a mesma determinação, a mídia colocou-se de maneira inequívoca, é importante lembrar isso, contra, e todos os dias, cotidianamente, contra o governo do presidente Lula. Aquele operário não podia, aquele cara não dava certo, como é que pode? Ele é o anti-presidente da República, pobre, fudido, me desculpe a expressão, sujeito sem um dedo, veio lá passando fome do Nordeste, né? Não fala inglês, não é capaz de falar inglês, né? Que não pode falar, né? E vai governar o Brasil, diz sobretudo a mídia
a mídia Casagrande, que eu chamo, não podia, aquele sujeito não podia governar o Brasil. Então eles imaginaram, bom, elegeu, mas não vai dar certo. E o desespero desta mídia Casagrande é que esse sujeito deu certo. Não que ele deu certo, ele começou com um projeto político consistente, que não é um projeto político só do PT, de forças amplas políticas do Brasil, de toda essa mesa aqui, de tantos outros partidos, e começou a mudar, e mudou profundamente já o Brasil. As mudanças no Brasil são extraordinárias, que nós experimentamos nos últimos anos, graças a esse presidente que eles não aceitavam de jeito nenhum. Em nenhum momento eles abandonaram o combate ao presidente Lula, cotidianamente. Em 2005 quiseram derrubá-lo mesmo, não tem dúvida nenhuma. Em 2006 ele vence novamente, e agora novamente. E o povo brasileiro faz uma outra façanha, se elegeu lá um presidente operário, agora elege uma mulher, presidente da República, que, na minha opinião, é um marco civilizatório importante. Então, acho que isso é importante dizer, porque situa qual é o enfrentamento que nós vamos ter pela frente. A mídia não mudou, ela tem essas posições, só lê os jornais. Agora ela está numa fase de uma tentativa. Eu fiz um texto até a esse respeito, foi publicado no site da Carta, numa tentativa de dizer, olha a diferença, olha como a Dilma fala inglês com a... Olha que coisa bonita. Porque aqui tem o complexo do capacho. Como a Dilma falou inglês com a Hillary Clinton, então o Lula não podia falar, porque o Lula dizia, quem tem que me traduzir são eles. Eu não tenho nenhuma obrigação. Se você aprender inglês, fazia um cursinho rápido e aprendia. Não é esse o problema. Mas agora eles estão estabelecendo, tentando estabelecer, eles estão tentando estabelecer esta distinção com a coisa boba, e eu disse, olha, não mordemos essa isca, né? O título do meu artigo é Não Morder a Isca, né? Não tem sentido, quer dizer, mas nós não vamos entrar nessa. É evidente que, e o curioso é isso, antes a Dilma seria uma simples e pura marionete. Eles diziam, vai ser marionete. Agora, quando ela começa a mostrar sua capacidade, sua singularidade, sua capacidade de governar da forma dela, é evidente, é outra pessoa. E o mesmo projeto político, obviamente, aí eles ficam com essa conversa e tal. Mas eu digo, o primeiro movimento é esse. Vamos tentar desconstruir o Lula, que é uma tarefa absolutamente impossível, mas depois vamos, então, partir para cima dela. Porque a mídia tem projeto, eu sempre lembro disso. O que representa de verdade, né? Quais são os verdadeiros interesses dessa mídia que une esse combate aí de mais de 60 anos, que junta um Chateaubriand a um Roberto Marinho, né? Que faz um combate do presidente Vargas ao presidente Lula, passando pelo Jango, passando pelo Brizola. Que tipo de combate que eles estabelecem? Que tipo de interesses representam que aí há mais de 60 anos travam um combate incessante contra os interesses de desenvolvimento do povo brasileiro? Eu acho que não tem dúvida, é justamente a manifestação, né, de um pensamento colonizado, e mais do que isso, a defesa dos interesses estrangeiros dentro do nosso país. O que une, né, todo esse histórico que o Emiliano narrou? É justamente esse combate de ver o Brasil se realizar como nação, de ver um país se apropriar da sua riqueza natural, né, para fazer um desenvolvimento e fazer com essa riqueza natural, ela encontre de verdade aqueles que são seus verdadeiros donos, que são o povo brasileiro. Foi assim lá na década de 50, e o combate que foi feito ao presidente Getúlio Vargas, em muitos momentos, ficou muito parecido com o combate que foi feito ao presidente Lula, quando se levantaram os interesses nacionais. Ou não foi quando o presidente Vargas criou as bases do Brasil moderno, as bases do país industrializado, a nossa querida Petrobras, que hoje é um motivo de orgulho nacional, se esse não foi o grande combate que os interesses estrangeiros que se utilizaram da mídia nacional para promover verdadeiras campanhas contra o interesse nacional. Lá atrás, e olha, eu vi o Emiliano falar do comparativo de editoriais e da coerência dessa mídia. É verdade, a gente teve em mãos outro dia, lá fazendo lá o tijolaço, lá com o nosso Fernando Brito, né, a possibilidade de ver um editorial do Estado de São Paulo
de mais de 60 anos, no momento de criação da Petrobras, e compará-lo com o editorial do mesmo Estadão, agora na mudança do marco regulatório do petróleo, e olha, parecia que era o mesmo editorial, falando do combate da impossibilidade do Brasil ter uma empresa que produzisse, que explorasse, e que mais do que produzir e explorar, destinasse a riqueza das nossas jazidas de petróleo para o seu verdadeiro dono, que é o povo brasileiro. O que, na verdade, eles não podem aceitar é que surjam, ao longo da história brasileira, da história do nosso país, governos que verdadeiramente querem transformar esse país numa nação, querem ver esse país encontrar o seu povo e fazer com que a riqueza natural desse país seja destinada a ele. Porque o histórico desse país, esse país que não nasceu como nação, que nasceu como colônia, sempre foi servir os interesses não do nosso povo, mas servir aos interesses do mundo desenvolvido. E é esse o papel que nós temos que entender que faz a grande mídia brasileira, ou a velha mídia brasileira. Quando se fala em gestão da Vale, a remuneração da diretoria da Vale do Rio Doce, que é um verdadeiro escândalo, né? Salários de verdadeiros marajás, bancados às custas da exploração e da entrega da riqueza natural brasileira. Quando a gente descobre que o senhor Roger Aielli recebia por mês mais de R$1 milhão por mês, mais de R$1 milhão. Comparado com, e é isso, essa foi a pequena alegria que nós tivemos hoje, vindo para São Paulo. Falei, eu vou comprar a Folha, vou ler lá uma folhice, para ver o que está passando naquele jornal. E a folhice, de certa maneira, mostrou que a gente está cutucando, viu, Rodrigo? A gente está cutucando a grande onça com uma vara curta, é verdade. Mas está aqui, ó. Duvido que se não tivesse ação da blogosfera, se não tivesse essa maravilha e essa grande oportunidade que é a internet, da gente começar a mudar o perfil da informação do nosso país, essa notícia estaria veiculada na Folha de São Paulo. Então, a gente tem a possibilidade de iniciar um novo momento na informação brasileira. É claro que isso é muito incipiente. É claro que o poder avassalador dos grandes meios de comunicação é um grande canhão perto do pequeno estilingue que a gente tem. Mas talvez por aí seja o caminho. Vamos avançar nessa libertação da informação e, mais do que isso, da formação de conteúdos que a internet nos permite. E talvez, posso deixar aqui até um desafio, viu, Altamiro? Esteja um momento de nós nos unirmos mais concretamente nesse grande veículo que é a internet. Primeiro, registrar aqui o companheiro, que é o secretário de comunicação do PT de São Paulo, Aparecido Luiz da Silva, o Cido. Ele não pôde estar aqui presente entre nós, porque o PT está realizando seminários regionais, então mandou uma carta, eu não vou ler toda, só um trechinho aqui. A Secretaria de Comunicação do PT Estadual de São Paulo parabeniza o Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão do Tararé, os deputados e deputadas pela iniciativa desse debate. Discutir o papel da mídia na atualidade é fundamental, por estarmos falando do direito à comunicação, à informação que todo cidadão e cidadã deve ter acesso e o direito de produzi-lo. E, no final, então, ele justifica a ausência em função de que o PT, nesse período, está numa bateria de seminários regionais. Estamos viajando para Presidente Prudente, por isso não foi possível comparecer. Gostaríamos de agradecer, inclusive, o fato de que o PT estadual, através de sua televisão, está disponibilizando esse programa, está disponibilizando esse debate ao vivo pela internet. Eu não tenho dúvida de que a grande mídia sempre teve o seu papel. Sempre, né? Quando alguém me perguntava, mas o Código de 62 tem que ser mudado? Óbvio, né? Naquela época não tinha o que a gente tem hoje. TV preto e branco estava ali, chegando nos lares brasileiros, né? Então, a gente precisa, de fato, mudar. Não tinha ainda nem a convergência, nem a internet, nem as brigas entre a radiodifusão e as teles, e agora a convergência de interesses e a briga ao mesmo tempo. Acredito que dentro desse debate que nós precisamos fazer, a gente precisa olhar o conjunto da comunicação e conseguir ganhar a sociedade para mostrar que regulação não é censura. Por isso é que essa grande sacada do nome da frente, viu, o Emiliano, que é da liberdade de expressão. Propõe um marco regulatório, mas diz, nós somos pela liberdade de expressão e da comunicação. Isso é um contraponto importante, porque a regulação faz parte do Estado Democrático de Direito. Isso é concessão pública.
Isso é formação de opinião da sociedade, isso é o cumprimento da Constituição. Então, a gente não pode confundir regulação com censura. A gente não pode deixar com que a grande mídia continue batendo nessa tecla que está para ser censurada, que não pode ter controle nenhum, não pode ter regulação, porque o mundo está começando a regular, e já regula há muito tempo. Mas existem especificidades de cada um desses instrumentos, de cada uma dessas plataformas, de cada uma, que nós temos que tratar com as suas especificidades dentro de um marco maior. É enfrentar mesmo a propriedade cruzada, é enfrentar as oligopolizações e as redes que são feitas, é enfrentar o problema dos laranjas, que, na minha opinião, diferentemente do nosso querido ministro, não é um problema só da Polícia Federal e do Ministério Público. Isso é um problema ao fazer a concessão, é um processo anterior, é uma prévia. Nós precisamos enfrentar a tentativa de enforcar, de colocar um torniquete nisso que é a coisa mais democrática que a gente tem hoje, que se chama a comunicação pela internet. Nós precisamos universalizar esse acesso e, ao mesmo tempo, nós precisamos possibilitar a geração de conteúdo. O projeto da regionalização não está embarreirado por conta da regionalização. Ele está porque eu não abri mão de que percentual dessa regionalização seja da produção independente. Aí é que é o problema da televisão aberta. Da mesma forma como no rádio, o problema é outro, não é bem a produção independente, né? Porque a diversidade cultural brasileira precisa se expressar, essa é a nossa identidade. Então, nós precisamos fazer com que isso aconteça e na TV aberta. E o problema, de fato, não é, porque a Globo faz programas regionais, a Bandeirantes faz, a SBT faz. O problema é a produção independente. É aí que a coisa engrossa, como também a cota de tela nacional para o cinema brasileiro. Também engrossa, como regionalizar a percentual do rádio. Aí a briga fica mais difícil. Então, nós precisamos enfrentar uma série de obstáculos e democratizar esse processo no chamado marco regulatório que nós precisamos avançar, como também o Plano Nacional de Banda Larga, que também precisa avançar na sua aplicação. As duas últimas eleições do Brasil, mais do que a primeira eleição do Lula, foram derrotas acachapantes da grande mídia. Acachapantes. A primeira foi menos pesado, porque teve um determinado momento da Carta aos Brasileiros e tal, que eles aliviaram um pouco. Mas, assim mesmo, eles tinham candidato. E vieram para derrotar o Lula, desde a primeira eleição. Na segunda, então, foi uma coisa estrondosa, e na da Dilma agora, sinceramente. E mulher, então, quando se coloca como protagonista, aí é tudo menos o projeto político dela que é dito. Se o cabelo está bom, se a roupa está esquisita, se tem maquiagem, se está de peruca, se está sem peruca, se usa terno, se usa vestido, se é sapatão, se é gorda, se tem marido. É um negócio... As redes sociais hoje cumprem o verdadeiro papel político, né, de mobilizar. Vídeo Egito, né, onde isso teve um papel super importante, né, e vídeo outras mobilizações que a gente começa. Só não quero que a gente pare de se encontrar, né? Pelo menos que sirva para nos mobilizar a gente para se encontrar na praça, senão ninguém mais se olha, né? Vai ficar um negócio complicado. Daqui a pouco nem encontra mais para beijar na boca, né? Beija pela internet. Então precisa mobilizar para encontrar, até para dar o beijo na boca, né? Mas eu digo, existe o potencial de mobilização que essas redes constroem. Você vê, você falava com ele há quanto tempo e viu aqui agora, quase que você não sabe quem é, né? Tem gente que a gente fala durante 2 anos trabalhando e nunca viu. Se passar perto, você não sabe quem é, né? Mas é um poder de comunicação massivo que nós temos que usar a favor do avanço desse projeto. Projetos existem, tem lá a regionalização, tem o PL 116 que está em debate, tem o marco regulatório em construção, tem projetos de vários tipos lá dentro, o PNBL que tem que avançar. Existem projetos, agora nós precisamos, na minha opinião, imediatamente exigir a reinstalação do Conselho de Comunicação Social. A gente tem que construir junto com o governo, quer dizer, fazer sair do forno esse marco regulatório, o PNBL também, e pegar os projetos mais avançados que estão no Congresso Nacional e fazer uma agenda. Eu acho que a gente tem que fazer uma agenda de trabalho, uma agenda política de mobilização e de ação junto ao Congresso Nacional. Porque ali, no final das contas, onde essas coisas serão decididas. Radiodifusão comunitária não é questão de código penal. Temos que tirar esse conceito de crime da difusão comunitária, aumentar a sua potência, simplificar o processo, que é demais burocratizado, e não é por acaso que ele é assim. Então, existem bandeiras, lutas, projetos, posições, propósitos, isso tudo está quase que arrumadinho e redondo.
O que falta é uma grande mobilização política a partir desse instrumento que está sendo novamente criado e reinstalado no Congresso Nacional. Eu entendo que, dentro de um programa político democrático e popular, né, a bandeira da liberdade de expressão e comunicação e a democratização dos meios de comunicação de massa, ao lado, né, do embate sobre a dívida pública brasileira, constituem dois eixos centrais de um programa de transformações sociais que explicam o modelo econômico brasileiro e a dominação política no Brasil. Quando a elite não pode se mobilizar contra aquilo que ela discorda pelo seu projeto político, ela usa esse instrumento poderoso, que é a comunicação social, que é o poder de convencimento massivo que existe hoje, né, por todos os meios que nós conhecemos. E isso é muito poder. E eu acho que a mídia pode muito, mas o governo também pode muito. Chegar ao governo central no Brasil, no regime presidencialista, também se pode muito. E é evidente que precisa ter base social para isso, para fazer as transformações que são necessárias ser feitas num país com as demandas que nós temos, entende? E com o déficit e o passivo social, ambiental, né, e de democracia real que nós temos para o povo, com o povo brasileiro. Precisa ter força política de baixo para cima e precisa ter um governo que tenha condições de enfrentá-lo. Quando se faz uma conferência de comunicação, como foi feita, e foi muito importante, né, e foi muito democrática, e criou uma plataforma espetacular do ponto de vista do avanço da comunicação aqui, como é que nós fazemos para que isso vire política pública de governo? Esse aqui é o grande desafio desse debate, porque aí nós vamos estar enfrentando. Vocês se lembram que a grande parte dos grandes meios de comunicação caiu fora, né, do debate real da Conferência Nacional de Comunicação. Então, eu digo que a gente tem, sim, que fazer mudanças estruturais, por exemplo, na questão do marco regulatório da comunicação. Então, todo mundo sabe que uma Anatel da vida tem que gere aí, ou deveria fiscalizar as teles, que são agora uma outra vertente integrada da convergência tecnológica, etc., elas não são fiscalizadas. Se for na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, a maior reclamação do Brasil é contra as teles, entende? É um escândalo, né? Quer dizer, eles fazem o que eles querem, né, com as comunicações do Brasil. Nós não devíamos ter um outro tipo de agência, uma agência nacional de comunicação, as bandeiras da transformação, que vão da luta pela reforma agrária até hoje, os direitos sociais, fundamentais da pessoa humana, entende? A luta também contra a homofobia, a luta pela libertação das mulheres, a luta de gênero, né, a luta contra o racismo, etc. Isso tudo, né, deveria estar, porque ele está embutido nos meios de comunicação de massa também. Ele também está embutido. Então, nós temos certeza que isso seria o movimento social que deveria colocar essa bandeira política no seu programa, né, na informação aos seus associados e assim por diante. Primeiro, nós fizemos um grande esforço de realizar aqui um debate plural, trazendo todas as forças que estão têm posições diferenciadas sobre vários aspectos no terreno político, relação governo Dilma, relação governo Lula, mas tem uma unidade que é na luta pela democratização da comunicação. Então, esse foi o grande esforço, e eu acho que na mesa aqui, infelizmente com a ausência da Irundina justificada, nós estamos aqui na mesa com o Partido dos Trabalhadores, PSB com a Irundina, PDT com Brizola, PCdoB com Jandira, PSOL com o Ivan. Então, esse foi o nosso esforço. Um esforço que tem a ver com o empenho nosso para fortalecer a frente parlamentar pela liberdade de expressão e pelo direito à comunicação. Um esforço que tem a ver com... O Rodrigo Viana soltou uma materinha ontem, se eu não me engano, foi a Juliana que escreveu, inclusive, que dizia assim:
A frente parlamentar veio à sociedade, saiu do papel e veio à sociedade. Eu gostaria de agradecer a todo mundo aqui da mesa, dizer particularmente, Emiliano, agradecê-lo pela citação que você fez da questão do diploma, da PEC do diploma, porque eu tenho falado em todo lugar. Essa questão da discussão do papel do trabalhador jornalista é parte da discussão da democratização da comunicação. Você não pode discutir, por exemplo, saúde pública se você não discutir o papel do trabalhador da saúde no Sistema Único de Saúde. Ele não vai se realizar enquanto essa grande proposta, né, de universalidade se o trabalhador ali não for objeto dessa discussão. Mesma coisa na saúde, no professores, enfim, a gente tem que encarar a educação com os professores, a gente tem que encarar o jornalista, a discussão que os jornalistas fazem sob este prisma, né? Então, por isso que eu fico muito agradecido e dizer que também está sendo gestado, lá em Brasília, uma frente em defesa do diploma, né? Quero relatar um caso da Caros Amigos que tem a ver com o que vocês falaram, então é mais um depoimento. Primeiro, eu acho que essa luta realmente é uma luta complicada, quer dizer, a força que essa gente tem vem desde lá de 1530, não será fácil. Tem que ter muita unidade na diversidade, porque o inimigo é muito poderoso. Tem as coisas estratégicas, que é o marco regulatório e tal, que é a luta mais complicada de enfrentar, mas tem coisas táticas que o governo poderia fazer e que, às vezes, os deputados poderiam fazer, que ajudariam muito no sentido de que conseguiríamos mais verbas para apoiar os blogs, as revistas, os folhetos, os jornais, que existem as miríades pelo Brasil e que vivem em muita dificuldade, inclusive a Caros Amigos, que vivem muita dificuldade. Então, por exemplo, a verba governamental é 1 bilhão e 200 milhões de reais, mais ou menos, na publicidade, juntando autarquias, estatais e governo, propriamente a presidente da República. Estou falando só no plano federal, sem contar o plano estadual e sem contar o plano municipal. Se uma pequena parte dessa verba fosse por emenda parlamentar, a emenda parlamentar, pelo que eu entendo, ela não pode dizer para quem que é, mas ela pode dizer, bom, uma parte desse dinheiro aqui precisa gerar emprego na pequena, média e microempresa. E quem tiver pequena, média e microempresa vai lá e se candidata a pegar um pedaço da verba. Porque a verba ainda hoje, desse 1 bilhão e pouco, 450 milhões vão para a Rede Globo. Como que a gente pode compor uma agenda, né, do debate da democratização da mídia, do espaço da internet, das mídias alternativas, dentro das conferências que vão acontecer esse ano? São 15 conferências. Não sei se, por exemplo, a Frente pode criar um blog para começar a falar do que está acontecendo com a Frente. Reafirmar, e acho que o compromisso de nós, movimentos sociais e sociedade civil, com a importância dessa frente parlamentar que está sendo criada, né? Eu acho que a gente está fazendo um esforço aqui no Estado de São Paulo para mobilizar bastante gente para levar para Brasília no dia 19. Inclusive, é importante que todo mundo que está aqui multiplique esse chamado aí, porque a gente não tem só o desafio de encher o Nereu Ramos, que vai ser o auditório onde vai ser lançada a frente, mas a gente tem um desafio de acompanhar o processo da frente para que, de fato, essa correlação de forças aí, que é tão difícil no Congresso, possa minimamente ganhar o apoio da sociedade civil de forma permanente, né? Dizer que hoje ficou bastante claro que existe um programa, existe uma plataforma e tem até uma meta de onde chegar. O problema é como chegar, né? E que tipo de mobilização se precisa para isso, né? E também, na minha opinião, qual é o papel que vai ter a pressão de baixo para cima e qual é o papel que vai ter a iniciativa governamental, as políticas públicas. Eu sempre digo que essa luta parece aquela... Quer dizer, a gente tem que ter cuidado para as pessoas perceberem a essência, né? Isso sempre me lembra aquela propaganda da Brastemp. Diz assim, a geladeira que cabe mais coisa. E, às vezes, não tem coisa para botar dentro da geladeira. Então, a gente precisa, de fato, assim, sair da maquiagem, entrar na essência, porque esse é um debate que merece um esforço, uma energia enorme e que a gente precisa fazer. A gente percebe que o processo social, ele avança e talvez ele avance até a passos largos no nosso país. Então, eu acho que esse debate ele vale para isso. É mais um instrumento, né, que a gente tem a possibilidade de mobilizar
e fazer o processo social caminhar um pouquinho mais para o Brasil que a gente quer, para a América Latina que a gente quer e, por que não, para o mundo que a gente quer. Nós estamos costeando o alambrado nessa questão. O Brizola gostava muito dessa expressão. Estamos costeando o alambrado. Porque, a bem da verdade, ainda há muito que caminhar para que a sociedade brasileira se convença que essa é uma questão essencial da democracia, para que a frente de comunicação, a frente pela liberdade de expressão, o direito à comunicação com participação popular, só terá sucesso se esse último aspecto tiver peso efetivo, se houver participação popular mesmo. Agradecer a todos que estão presentes aqui. A Rede Brasil Atual pela transmissão, a TV do PT pela transmissão. Esse debate ele visa exatamente alertar as pessoas para a necessidade da mobilização, daí a importância, inclusive, de vocês estarem transmitindo para que mais gente caia a ficha, desperte para esse tema estratégico. A própria nomeação de uma pessoa que não é da área de radiodifusão para ser o ministro das Comunicações, no caso o ministro Paulo Bernardo, um bancário, inclusive, tem a ver com esse sindicato. Algumas ideias que começam a rolar no Ministério das Comunicações, tipo o Plano Nacional de Banda Larga, o PNBL, tudo isso cria um cenário favorável ao debate sobre o papel da mídia e como democratizar, garantir diversidade e pluralidade informativa. Agora, cria um ambiente favorável, não decide nada. Se não houver pressão da sociedade, esse debate ele é truncado, ele é sempre truncado. Ele já foi em outras épocas históricas, né? Na Constituinte, por exemplo. A sociedade se organizou mais, o que nos ajuda muito a avançar no tema no Congresso Nacional, e eu tenho certeza que o governo Dilma também quer avançar nisso, não só universalizando a internet, mas entrando na radiodifusão mais pesada, né? Mais comercial também. Então, quer dizer, por esses dois fatores, eu acho que a gente tem chance de avançar, mesmo sabendo que a composição do Congresso ainda não é a mais favorável. Avançar nesse debate, né, de um novo marco regulatório para a mídia brasileira, principalmente quando se trata das concessões. É claro que a gente não pode criar nenhum mecanismo que lembre a censura, nada parecido com isso, mas eu acho que o caminho é justamente ampliar o acesso, democratizar tanto as concessões de televisão, como também ampliar o acesso dessa nova mídia, que é uma mídia que vem, acima de tudo, sem os limites, tá? E sem aquilo que a gente pode chamar da censura do poder econômico. De garantir que outras vozes, centenas de vozes, milhares de vozes que estão excluídas da cena midiática, tenham a capacidade também de falar e dar a sua interpretação do Brasil. O Brasil não pode ser olhado apenas a partir de um núcleo seleto de famílias. Ele tem que ser olhado pela sua complexidade, pela sua diversidade e pela capacidade cultural e de produção de conteúdo que os brasileiros têm. E aí muito mais rádios comunitárias, muito mais emissoras de rádio, muito mais emissoras de televisão, muito mais setores da sociedade falando no mundo midiático. Está demonstrando que é possível juntar forças políticas importantes, movimentos sociais, própria classe dos jornalistas, para a fundamental e necessária democratização da mídia. Não haverá democracia real, profunda, solidária para transformar um país mais justo, para fazer um país mais justo, se nós não democratizarmos os meios de comunicação.